e você faz, inclusive, referência ao Frei Galvão. Depois do parto, permanece virgem, Mãe de Deus, intercede por nós. Minha pergunta é, Virgem, Nossa Senhora Virgem, antes, durante e depois do parto, é isso? Isso. Antes, durante e depois do parto. Antes não é difícil de entender, né? Porque ela é jovem, tem por volta de 12 anos, quando acontece o anúncio do anjo. Então é bem comum de se compreender que antes do parto a virgindade está presente. Durante o parto, indica uma coisa importante, que Jesus não nasce de forma comum, ele nasce de forma milagrosa. Há uma intervenção divina ali. E por mais que as pessoas às vezes digam assim, mas biologicamente é impossível nascer uma criança e manter a virgindade. Nós poderíamos dizer assim, biologicamente é impossível uma mulher gerar um filho sem um homem, mas a Deus nada é impossível, como diz o anjo Gabriel. E depois do parto, vem sempre aquela questão sobre Maria depois do parto. Mas na Bíblia tem um indicativo, outro indicativo, dizendo irmãos. Bom, nós entendemos que no hebraico, no aramaico, não existe essa distinção de parentesco. Todo parente próximo de Jesus, todo parente próximo das famílias eram chamados irmãos. Não tinha essa distinção. Primo, por exemplo? Primo, tio, sobrinho, nada disso. A gente tem vários exemplos. Era uma palavra para designar aquele que era próximo. Família, é irmão. Todo mundo é irmão ali. Isso é normal. No hebraico é ar. Ar é irmão. E esta palavra vai aparecer ali, Abraão falando com seu sobrinho Ló, Jacó falando com seu tio Labão. Essa designação sobrinho, tio, é nossa. Nos textos originais, a designação é irmão. Então, a gente precisa entender o contexto. Se a gente pegar os textos bíblicos e rapidamente passar por eles, nós vamos perceber que não existem outros filhos de Maria. Basta a gente olhar que no nascimento, na passagem que mostra em Belém, Maria, José e Jesus que vai nascer. São os únicos personagens ali. Depois vêm os pastores. Ao 8º dia, quando ele vai ser apresentado no templo, de novo, está Maria e José, vão encontrar o profeta, a profetisa, Simeão, vão encontrar aquela profecia. É uma passagem bonita. A Sagrada Família é descrita só com eles. Aos 12 anos, quando Jesus vai a Jerusalém fazer bar mitzvah, como um bom judeu, né, vai passar para a maioridade religiosa, também a Sagrada Família é descrita somente com Jesus, Maria e José. E se a gente avançar, nas bodas de Caná, por exemplo, a gente vai ver que está Jesus e Maria. José não está mais, porque já morreu. E quando a gente chega na cruz, finalmente, no ponto alto ali, nós vamos perceber algo fantástico. Na cruz estão presentes, segundo o Evangelho de João, por exemplo, aos pés da cruz, Maria, a irmã de sua mãe, que também é chamada Maria, esposa de Cleófas, que é uma suposta irmã de Maria Santíssima, então ela pode ter tido uma irmã. E essa Maria e esse Cleófas, eles têm pelo menos 4 filhos que são indicados na Bíblia: Tiago, José, Judas e Simão. Eles são primos de Jesus. Agora, o mais definitivo disso tudo é quando Jesus olha para sua mãe e a coloca sob os cuidados de João. E o texto bíblico vai dizer, e João a tomou e a levou para sua casa e cuidou dela. Ora, se tivesse outros irmãos, seria natural que naquela cultura os irmãos iriam cuidar, é óbvio. Sabe que uma viúva naquela época que não tivesse um filho para cuidar dela, ela teria que mendigar o pão na rua para sobreviver. Imagina se Jesus ia deixar sua mãe nessa situação. Lembram de uma passagem que Jesus encontra um cortejo e, tomado de compaixão da viúva, ele ressuscita o filho dela, o filho da viúva de Naim. Às vezes as pessoas não percebem que ele teve compaixão, mas não foi do jovem, ele teve compaixão da viúva e ressuscitou o seu filho para que ele cuidasse dela. Então, na cruz, ele coloca Maria sob os cuidados de João, porque ele é filho único. Primeira vez que eu estou ouvindo essa explicação. Linda essa explicação. Faz todo sentido.
ressuscitou o filho daquela viúva, porque toda essa descrição é a viúva, uma mulher pobre. Ela ia ter que viver mendigando. De repente o filho está ali, ufa, ela restabelece a dignidade dela. Nossa, sem saber assim, o contexto, realmente os textos bíblicos, eles são muito mais profundos, minha gente, do que a gente pode imaginar. Que coisa linda.